queria que o Romero, que é esse colecionador fantástico que tem todos os álbuns, mostrasse assim, os álbuns que realmente são destaques, que são considerados clássicos de alguns artistas e tudo. Grinds, se quiser fazer alguma observação, fica à vontade. Vou fazer devagarzinho, então. Primeiramente, assim, grande parte... Quando eu comecei a comprar disco de novo, eu achei que... Eu já contei isso aqui algumas vezes, eu achei que eu estava curado, que eu ia baixar a música e tal. Quando essa droga me invadiu de novo, eu passei a me dedicar a essa área por muito tempo. Então, vamos lá. O Bar Case lançou o seu melhor disco em 72. Esse não é nem esse, é o melhor disco do Bar Case, é disparado o melhor disco do Bar Case. Sem sombra de dúvida. É sem sombra de dúvida. O Do You See What I See? Essa capa já mostra o tanto que a banda tinha prestígio, né, com a Rapaze, né? Ó, é uma capa dupla, né? Bem estilo das capas do Funkadelic. Funkadelic, aliás, que já era uma Mostra realidade. De novo ali que o movimento ficou meio borrado, não deu pra gente ver. Olha lá. É difícil ver, né? Muito detalhe. Bar Case ou Booker T MG, escolhe a melhor banda? Aquela pergunta estúpida, né? As duas, óbvio, né? Que bom que temos as duas. Se eu fosse escolher... Depende, cara. Eu acho que se eu fosse escolher uma nos anos 60 para me acompanhar, seria o Booker T e o MG. Se eu fosse escolher uma banda nos anos 70 para me acompanhar, era o Bar Case. Olha só, legal. O Temptations, a banda Temptations, era uma veterana já, vinha com o som ali do Whoop, já dos anos 60, uma das bandas mais lendárias da Motown. Mesmo sem o Ed Kendricks, o Temptations faz o disco mais funk, mais pesado da sua discografia, que é o All Directions. É um disco... já começa com Funky Music Funky Music Should Not Turns Me On. Funk safado, como o funk em geral né? Já gravam Isaac Hayes. Esse disco é sensacional. Eu não gosto muito do Temptations, é muito docinho. Vai nesse disco, então, que você vai se dar bem. Tá? O Four Tops... Sim, é desse disco. É desse o que eles fazem com... desse disco. O Papa Was a Rolling Stone, que o Bar Case faz aqui, eles fazem uma suíte, é uma coisa imensa, uma coisa assim, genial. Bem do funk. Total. E vinha essa linha. Tocou. O Funkadelic, ele não lança disco 70. O Cosmic Sloop talvez seja de 72. Agora eu tô na dúvida. Se foi, por que eu não peguei? Não lembro. Mas havia essa corrente, né, de um funk mais viagem, né, mais psicodélico, e o Temptations, né, nesse disco, ele tenta chegar bem nisso. Outra banda que era muito docinha nos anos 60 e que aqui não fica mais... Por que isso, Sal? Depois do Curtis Mayfield em 70, o docinho ele fica restrito à Filadélfia e alguns discos ali ou Philly Soul, ou mesmo o Philly Soul, ele vai ter elementos diferentes, como eu vou mostrar. A Motown mantém isso, né? A coisa da palma batida, mas assim, isso começa a cair muito, o funk domina muito. Então o Four Tops, ele não vai lançar um disco em 72. O Four Tops vai lançar 2 discos em 72, provavelmente os 2 melhores, que é o Keeper of the Castle e... Keeper of the Castle e o disco Nature Planet. Também capas muito emblemáticas, cara. Muito. Isso que eu tô observando. Uhum. Olha aqui os negão. Maravilhoso. É sensacional. Four Tops. Então aqui nós temos Temptations e Four Tops. E, olha, uma banda que eu não gosto, tenho devoção. O Staple Singers lança o seu disco mais histórico, mais espetacular, mais aclamado, mais reverenciado. Um disco que, se não tiver na listinha dos 100 melhores discos de todos os tempos, essa lista é uma piada. É o Be Attitude, Respect Não é uma lista para ser levada a sério. Não é. É essa banda aqui, Staple Singers, do nosso querido Papa Staple, que proibiu o casamento de Bob Dylan com Mavis Staple, sua filha principal. Proibiu? O Bob Dylan olhou para aquela negra cantando do jeito que... A Mavis, se eu for fazer um altar das minhas cantoras favoritas, a Mavis está nesse altar.
ela tem uma voz grave, uma forma de respirar e de fazer o tempo que é diferente de tudo. E a Mavis, o Bob viu ela cantar com Staple Singers e falou, quero me casar com essa menina, ela tinha 18 anos na época. Apaixonou. E o Papa Staple falou, querido, um judeuzinho casar com a minha filha? o Gringos deve conhecer bem essa história. Quem é das três aí? A Mavis está ali, ó, debaixo das pernas do pai, é a primeira. Tá. Né? Aqui, ó, do outro lado. Peraí, opa, eu me confundo nessa porra. Ela aqui. Sim, aí. Mavis Staple. Porque naquele livro do Gringos, mostra de novo, Gringos, é a foto que tá, a primeira foto da revista Rolling, da revista Bis, é a Mavis Staple cantando Respect Yourself. Respect Yourself! Né? Esse disco vai ter Respect Yourself. I'll take you there. I take you there. Aqui é um disco com consciência social, tudo tá nesse disco. Esse disco é espetacular. Eles estão aqui numa turbina de avião, já mostrando que esse povo estava decolando mesmo. A fonte ali debaixo do nome do álbum me lembrou da capa do Superfly ali do Stax Records. Olha lá, mostra lá a Mavis. Essa linda. Aí que Bob Dylan quis se casar. Peguei aqui aleatoriamente. Esse aqui é um dos grandes poetas do funk. Quem fala, o funk não tem poesia e tal, tá errado. Olha, Bobby Womack, aqui com o seu filho, no seu disco Understanding. Cara, o Bobby Womack tem uma trilogia, inclusive, dessa época, né? Understanding, Communication. É um dos sujeitos que mais fez as tragédias pessoais da sua vida virarem música. Era queridíssimo pelos Rolling Stones, estava sempre tocando com a galera do rock and roll, né? Bobby Womack tá na ficha técnica de trocentos mil discos tocando guitarra. Bobby Womack, Linda Womack, descasso, espetacular. Ele produzia seus discos também. Lá os Rolling Stones gravaram uma música do Bobby Womack em 86, o Harlem Shuffle. Harlem Shuffle, virou um sucesso nos anos 80. Eu tava na dúvida, é dele, né? Harlem Shuffle. Dele. Sim. Esse camarada aqui é o Nolan. Gravou outros discos, mas nenhum como esse disco de 72. É disparado o melhor trabalho da carreira dele. Vamos lá. Seguindo. Tô acabando, hein? Mentira, tô acabando porra nenhuma. Uma banda que é das bandas mais extraordinárias de funk, que mistura funk, daquelas big bands de funk, que é funk com jazz, com blues, com rock, com tudo junto. Ela tem um apelo tão sensual em suas capas, em seus títulos, que às vezes por isso talvez ela não seja tão valorizada quanto outras, que é a Ohio Players. O disco de 72 do Ohio Players é o melhor disco do Ohio Players, Pleasure. Bem, é isso que eu tô falando, né? É a mulher aqui amarrada, inclusive, sempre, ela é a modelo das capas deles. Pleasure do Ohio Players, uma pancada atrás da outra, um disco pesado. O Ohio Players seria o hard rock, esqueci o nome da banda, esqueci, o MC5, né? MC5. Do funk dessa época, seria o hardão, né? O Deep Purple, Black Sabbath da Black Music. Ohio Players. Bom, Crusaders lançou seu primeiro disco em 72, tornou uma das bandas mais espetaculares dessa época também. Peraí. Tem uma banda que estava lançando seu segundo disco em 72, depois se tornaria, 7 anos depois, a banda número 1 do mundo, The Kool and the Gang. Music is the Message. Aqui ainda... Segundo álbum, ainda como uma banda de funk instrumental, funk de pista, funk de rua, funk de baile. Bom, tem uma outra bandinha que também lançou um bom disco nessa época. Temos informação aqui, ó. Harlem Shuffle não é do Bobby Womack, é do Bob e Earl. O Womack apenas participou da gravação dos Stones. Mas os Rolling Stones gravaram uma música do Bobby Womack. O Bob tocou com eles já no Exile, tem Bobby Womack, não tem, Márcio? Eu fiquei na dúvida se... eu achava que Harlem Shuffle era dele também, mas eu fiquei na dúvida. O Márcio falou, falei, legal, então eu tava certo. Mas essa bandinha também lançou esse disco aqui, ó.
Jackson's Five. Jackson 5, eu ia falar deles. Ótimo disco do Jackson's Five, tá? Looking Through the Window. E o cantor, o cantor líder do Jackson's Five lançou um hit. Ben. Michael Jackson lançou Ben. A música Agora, do Ratinho. A música do Ratinho. Inclusive, o Ratinho tá aqui Não, o Ratinho tá só na capa do single. Na capa do single ele aparece, é verdade. Jimmy Castor Bunch também começa a estourar miolos nessa fase, 1972. Uma das minhas bandas favoritas de todos, eu já falei que se você vai pegar a Black Music como um amaranhado de coisas, né? Você vai ter gospel, você tem jazz, mas se você tem o jazz de New Orleans, você tem também mambo, você tem muita coisa latina, né? De Porto Rico, Cuba, etc. A banda que melhor sintetiza todos esses sons é o Earth, Wind and Fire. E o Earth, Wind and Fire, em 72, lançou esse disco aqui, ó. E esse disco, o Last Days and Time, isso aqui já tem todos os elementos do som esotérico, dançante, hipnotizante, espetacularmente produzido, absurdamente bem tocado, uma sessão de metais incríveis. O Maurice White, um gênio, o seu irmão Verdino, um dos baixistas mais espetaculares de todos. Tudo está no som do Earth, Wind and Fire. Earth, Wind and Fire, se a gente não fosse um mundo racista, para mim seria tão cultuada quanto as grandes bandas de rock, sabe? Não uma teria banda maravilhosa, eu gosto muito. Sabe? Earth, Wind and Fire. E esse aqui já é dos discos... É o terceiro disco do Earth, Wind and Fire, de 1972, mas já é um disco... Bem, os discos de 71, que são 2 de 71 do Earth, Wind and Fire, também são extraordinários. Não tem aqui disco médio, não. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui antes de eu entrar nas mulheres. Bom, vamos lá. Black Ivory. Adoro esse disco. Isso aqui é uma das melhores bandas vocais dessa época, tá? Black Ivory. Black Ivory. Uma banda que é até da Black Music, mas capitaneada por um branco, né? Um branco bem querido da galera aí do rock and roll, é o War. Esse disco é um dos maiores clássicos de 72. Em toda a lista de melhores discos de todos os tempos, esse disco entra. The World is a Ghetto. É um descasso, cara. Esse disco do War é um disco espetacular. É um disco espetacular. É um disco que todo mundo tem que dar atenção. Precisa. War, The World is a Ghetto. Beleza? Vamos lá. Deixa eu, antes de eu entrar nas mulheres, que aí vai ter só mulheres. Beleza, tá fácil. Um cara que fez uma estreia espetacular em 71, voltou em 72 com um disco que eu, pessoalmente, considero melhor até do que o de 71, que é o Bill Withers, com o seu disco Still Bill. Esse disco que é pela Success Records, que é uma gravadora extraordinária, né, com esse nome que o fundador... Tem um documentário sobre o fundador que é incrível, que tem na Netflix, né, o pai da Black Music. Acho que o Grinks também já viu esse documentário, né? E ele explica que Success Records era sucesso e sexo. E nada pode dar errado com esse nome. E ele contratou o Bill Withers. Tá aqui o nosso querido Bill Withers. A capa, ela abre, né? Legal. No tipo. Esse disco, ele continuou o Bill Withers fazendo muito sucesso com esse folk soul, né? Esse folk soul dele, com Leon Me. Essa música, eu acho que o Bill Withers também, a música dele tem muito blues, né? O que eu tô falando no lugar comum. Mas os artistas de blues, como gostavam, Fred King, adorava regravar ele, muita gente regravou os sons dele. É um dos nomes que influenciou também o blues bastante. E esse aqui você gosta, Gring? Solomon Burke? Solomon Burke. Gosto muito. Home. Solomon Burke, esse disco é um disco de 72. E esse disco é uma grande volta para ele, né? É um disco muito querido. E outro cara que estava fazendo um grande disco em 72 também, um cara da velha guarda, era o Little Richard. O Little Richard fez esse ótimo disco, The Second Coming, ou seja, a segunda volta, né? Little Richard, segunda vinda dele, com Earl Palmer na bateria, Jim Horn no sax. Olha, agora só pesos pesados, tá?
Separou o filé mignon para agora. O Zé, eu queria agradecer o Zé da informação do Harlem Shuffle, que realmente eu confundi as coisas ali. Mas eu também estava achando que era também, Márcio. Enfim. Esse disco da Laura eu não tenho, e nem o disco da Ann Peebles, de 72. Você não tem, Romero? Não tem. Tá. Então valeu, foi um prazer estar com vocês até agora. O da Ann Peebles, inclusive, se não me engano, o disco de 72 dela é o I Can't... Só essa música... Não, o original mas assim, tem muita reedição, né? Tá. Esses discos são mais cultuados hoje do que foram na época, né? Hoje é que cada época reescreve ou reinventa o seu passado, né? Verdade, então, verdade. o I Can't Stand the Rain da Ann Peebles, se não me engano, ele é o disco de 72. Hoje é um clássico absoluto, mas na época pouca gente ouviu. E só a gravação... Todo mundo que estiver aqui na live ou que for ver a live depois, para a live agora. Não, quem tiver um vivo agora não. Mas quem for ver depois, para a live agora e escute o I Can't Stand the Rain da Ann, com 2 N's, Peebles. O disco da Ann Peebles é de 74, o I Can't Stand the Rain. Mas qual que é o disco que a Ann Peebles... A Ann Peebles gravou um disco em 72... muito bom, cara. Eu até anotei aqui na minha listinha. Eu fiz uma listinha. É o Straight from the Heart. Não é o I Can't Stand the Rain. É o Straight from the Heart. Mas que é tão bom quanto, cara, o Straight from the Heart. Mas fala, para o que estava fazendo e ouve o que você ia falar. Não, escuta o I Can't Stand the Rain. Mas agora pode escutar o Straight from the Heart da Ann Peebles também. Bom, vamos lá. Cara, quando você vai falar do melhor disco... Tá ligadinho o Zeca aqui. Muito bom, Zeca, valeu. Do melhor disco do James Brown de todos os tempos, é uma polêmica, óbvio. Mas para muita gente, o melhor disco do James Brown é o de 72, que é o There Is It. There Is It. Para muita gente mesmo, esse é o melhor disco do James Brown. Cara, para você ter essa reputação, James Brown que gravou 1 milhão de discos, é uma coisa pesada. Muita gente estava ainda semeando. Por exemplo, Barry White vai gravar seu primeiro disco em 73. Muita gente vai chegar em 73. Mas olha quem está chegando em 73. Olha quem está chegando, fazendo seu disco de estreia em 72 e se tornando o primeiro cantor negro a ganhar um Grammy. Billy Paul. Olha só. Por que música que o Billy Paul ganhou um Grammy? Mrs. Jones, maravilhosa. Mrs. Jones, we got a thing going on. Que safadeza, Billy Paul. Você tá falando que você tá tendo um caso? É mesmo isso? É isso mesmo? Naquele mesmo café e tudo. E aí vocês se encontram lá, você e a Mrs. Jones? Porra, me ajuda aí. É verdade, esse não é o primeiro LP do Billy Paul, mas esse é o disco do Billy Paul, que tem Me and Mrs. Jones, que vai ser o que catapulta a carreira do Billy Paul, né? O Billy Paul... É o primeiro álbum que explode, assim, dele. Cara, o Billy Paul é um cara interessante porque o Billy Paul é muito cultuado no Brasil. O Billy Paul ele virou uma figura por conta da versão de Your Song, né? Me and Mr. John também fez bastante sucesso, mas a versão dele de Your Song... Sandra de Sá, ele gravou... O primeiro disco do Billy Paul, se não me engano, é um disco de 68, mas era um selo pequeno. Ele gravou, antes dele gravar na Philadelphia International Records, que aí ele estoura a carreira, ele vem com Going East, depois vem com 360 Degrees... aí a carreira dele explode, porque antes ele estava em selos menores, eram selos bem pequenos mesmo. Acho que o primeiro disco dele é da Gamble, e o segundo disco é de um selo pequeno que eu não me lembro. Depois que ele vai para a Philadelphia International Records, que aí era a Philly Sound, aquela coisa toda e bomba. Esse é o segundo disco dele, se não me engano, nesse selo. E aí a coisa estoura, né? E um outro cara que lança 2 discos em 72, e que talvez seja um dos melhores discos, e um deles é, inclusive, um clássico absoluto da música mundial, é o Al Green. Let's Stay Together. Ele lança o I'm Still in Love with You e o Let's Stay Together. Maravilhoso, esse aí eu tenho. Cara, são 2 discos absolutamente extraordinários do Al Green. São 2 discos absolutamente extraordinários.